Já ouviu falar sobre a esposa de José do Egito? Então vamos conhecer a história de sua esposa, Asenate. José, o governador do Egito, é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Sua história de fé, perseverança e ascensão é contada em detalhes no livro de Gênesis. Mas há uma figura que, apesar de sua importância, permanece misteriosa e pouco explorada. Asenate, a esposa de José. Quem foi essa mulher que desempenhou um papel fundamental na formação das tribos de Israel? Hoje, vamos mergulhar nessa história fascinante e descobrir como Deus usou uma pessoa improvável para cumprir seu plano divino. A história de José começa com um ato de traição. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, ele foi levado ao Egito ainda jovem. Lá, mesmo enfrentando dificuldades, José demonstrou sabedoria e fidelidade ao Deus de Israel. Ele serviu na casa de Potifar, um oficial do faraó, onde sua retidão moral chamou a atenção. No entanto, uma falsa acusação feita pela esposa de Potifar o levou à prisão. Mas nem mesmo as adversidades conseguiram apagar a presença de Deus na vida de José. Foi na prisão que ele interpretou os sonhos de 2 companheiros do faraó, o que eventualmente o levou à presença do próprio governante do Egito. Quando ninguém mais conseguiu decifrar os sonhos perturbadores do faraó, José foi chamado. Com a ajuda de Deus, ele revelou o significado: 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito e lhe deu um novo nome: Zafenate-Paneia. Além disso, o faraó entregou-lhe uma esposa, Asenate, filha de Potífera, um sacerdote egípcio. Asenate é mencionada apenas brevemente na Bíblia, mas sua importância é inegável. Ela era filha de Potífera, um sacerdote da cidade de Heliópolis, um importante centro religioso egípcio dedicado ao culto ao deus Ra. Como parte da elite egípcia, Asenate provavelmente cresceu imersa nas tradições politeístas do Egito Antigo. Seu nome pode significar pertencente à deusa Neite, associada à guerra e à caça. O texto bíblico não detalha o relacionamento entre José e Asenate antes do casamento. Na verdade, parece que o próprio faraó decidiu uni-los, talvez como forma de fortalecer laços entre a família sacerdotal e a nova autoridade real, representada por José. Naquela época, José tinha cerca de 30 anos, e Asenate tornou-se sua única esposa registrada na Bíblia. Asenate teve 2 filhos com José durante o período de abundância: Manassés, cujo nome significa aquele que faz esquecer, e Efraim, que significa ser frutífero. Esses nomes refletem a gratidão de José a Deus, que o ajudou a superar os sofrimentos do passado e prosperar na terra da aflição. Anos depois, quando José reencontrou seu pai, Jacó, algo extraordinário aconteceu. Jacó adotou Manassés e Efraim como seus próprios filhos, conferindo-lhes uma bênção especial. Isso os colocou no mesmo nível dos outros filhos de Jacó, transformando-os em patriarcas de 2 tribos de Israel. Curiosamente, Jacó escolheu abençoar Efraim, o filho mais novo, acima de Manassés, indicando que Deus tinha planos especiais para aquela linhagem. Efraim tornou-se a tribo mais numerosa e influente no reino do norte de Israel, gerando figuras notáveis como Josué e o profeta Samuel. Tudo isso começou com Asenate, uma mulher cuja história é marcada por mistério, mas cuja contribuição foi essencial para a formação do povo de Deus. A Bíblia não oferece muitos detalhes sobre a vida de Asenate, além de sua relação com José e seus filhos. Não sabemos como ela lidou com a vida na corte egípcia, nem como foi sua relação com Jacó ou os irmãos de José. Esse silêncio levou a várias interpretações ao longo dos séculos. Uma tradição judaica sugere que Asenate era, na verdade, filha de Diná, a única filha de Jacó.
Segundo essa narrativa, após um episódio traumático envolvendo Diná, sua filha teria sido enviada ao Egito e criada por Potifar como filha adotiva. Nessa versão, José teria reconhecido um amuleto dado por Jacó, provando que Asenate era parte da casa de Israel. Outra interpretação afirma que Asenate era uma egípcia que se converteu ao monoteísmo ao conhecer José. Movida pela fé e pelo caráter dele, ela teria abandonado os deuses do Egito e abraçado o Deus de Israel. Essa visão enfatiza a ideia de que pessoas estrangeiras, como Raabe e Ruth, foram acolhidas na tradição de Israel ao abraçarem sinceramente a fé. A história de Asenate nos lembra que Deus age de maneiras surpreendentes. Ele escolheu uma mulher egípcia, filha de um sacerdote pagão, para ser uma matriarca da linhagem de Israel. Seja qual for a interpretação correta, fica claro que a vida de José e Asenate foi guiada pela providência divina. Seu casamento e seus filhos foram parte de um plano maior para preservar a família da aliança e cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Se você gostou dessa história e deseja bem de aprender mais sobre a Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal. Juntos, vamos explorar as riquezas da Palavra de Deus.